Mateus, capítulo 7, versos 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Meus irmãos, João Crisóstomo é conhecido na história da igreja como um dos maiores, dos grandes pregadores de todos os tempos. Nascido em 347 e falecido por volta de do ano 407 da nossa era, João Crisóstomo ficou conhecido como o príncipe da pregação expositiva. E tal era a eloquência, a força, a eficácia da sua pregação, que ele passou a ser conhecido por um apelido, o Boca de Ouro, porque de fato Deus abençoava de tal maneira as suas mensagens e a sua pregação, que os resultados eram, com muita frequência, extraordinários. Ele foi como eu disse, um pregador expositivo e expôs sequencialmente os livros de Gênesis, de Salmos, de Mateus, de João, o livro de Atos dos Apóstolos, bem como todas as epístolas do apóstolo Paulo e a carta aos Hebreus. E ele mesmo, em uma porção dos seus escritos, declarou qual era o propósito que ele almejava quando pregava. Qual era o efeito geral que ele tensionava com a sua pregação, dizendo assim: vocês louvam o que eu digo, recebem a minha exortação com ovações e aplausos, como era comum na época, mas demonstrem a aprovação de vocês pela obediência. Este é o louvor que eu busco. E um outro grande pregador, conhecidíssimo na história da igreja, é o Santo Agostinho, que viveu mais ou menos na mesma época que João Crisóstomo. A influência de Agostinho foi enorme na área teológica, mas foi muito grande também no que diz respeito à pregação. E se estendeu, na realidade, por toda a Idade Média, inclusive, como todos nós sabemos, alcançando a Reforma, influenciando Calvino e vários outros reformadores. E Calvino e Agostinho também declarou qual era o seu objetivo, qual era o seu alvo, qual era o propósito da sua pregação, dizendo assim: é possível que um homem seja ensinado e se deleite no que ouve, sem, contudo, submeter-se à pregação. E ele continua e diz: eu me empenho com toda a veemência de palavra, com o propósito de desarraigar e expulsar do coração e vida deles um mal tão cruel e inveterado. Não foi, contudo, quando ouvi os aplausos, mas quando eu vi as lágrimas deles, que achei que tinha produzido efeito, pois o aplauso mostra que eles foram instruídos e se deleitaram, mas as lágrimas que eles foram subjugados à pregação, pela pregação. E, meus irmãos, quando nós estudamos qual sempre foi o grande alvo, grandes objetivos, os propósitos dos pregadores no conceito, na ideia de pregação reformada, nós veremos que eles sempre tiveram três grandes propósitos gerais. Um propósito com relação ao texto bíblico, um propósito com relação aos ouvintes e um propósito com relação a Deus. Com relação aos
texto bíblico, eles sempre se empenharam e se esforçaram o máximo que puderam e sempre declararam isso, no sentido de serem fiéis ao texto. E com a graça de Deus e com muito labor e empenho, comunicar à congregação o sentido e o significado que o Espírito Santo tensionou quando inspirou os autores bíblicos a registrarem, a escreverem a palavra de Deus. Com relação a Deus, o propósito da pregação sempre foi a honra de Deus, o louvor de Deus, a glória de Deus, a promoção do reino de Deus deste mundo. Esse sempre foi o grande e maior propósito da pregação. Mas com relação aos ouvintes, o propósito da pregação reformada sempre foi a conversão dos ouvintes, que eles fossem conduzidos a Cristo como a sua única esperança, seu único mediador, seu único salvador, e aquilo que eles chamavam de obediência de fé, ou seja, a submissão à palavra de Deus, a reformarem as suas vidas, a ter, como eles mesmos diziam, restaurada neles a imagodei, a imagem e semelhança de Deus perdida na queda. E, meus irmãos, eu faço essas referências no início dessa mensagem sobre esses 2 versículos finais aqui do capítulo 7, porque os estudiosos do livro de Mateus, especialmente os estudiosos do Sermão do Monte, têm escrito muito acerca do propósito do Sermão do Monte, do objetivo do Sermão do Monte. Alguns, os otimistas, utópicos, concluem que aqui nós temos lições morais relativamente simples de serem praticadas e obedecidas, sem que para isso seja necessário qualquer intervenção sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Outros, no outro extremo, os pessimistas, entendem que aqui nós temos instruções tão sublimes, ensinos tão elevados, que na realidade nós não encontramos aqui uma ética para essa vida, para esse tempo, porque ninguém jamais será possível de colocar isso em prática. Mas nós temos aqui uma ética escatológica, ou seja, Jesus estaria nos ensinando aqui qual será a nossa conduta quando ele voltar e então houver inaugurado o estado eterno e nós já glorificados naquele estado de bem-aventurança eterna, então poderemos, com a graça de Deus, praticar essas lições aqui ensinadas pelo Senhor Jesus. Meus irmãos, parece evidente que a verdade não está nem de um lado nem do outro. Nem nós temos aqui simples preceitos morais que quaisquer pessoas possam colocar em prática, como também não temos aqui apenas lições que serão ensinos e preceitos que só serão possíveis de ser colocados em prática quando nós já estivermos na glória. Não. Parece evidente que o que nós temos aqui é uma ética realista, é a conduta que se espera do cidadão do reino de Deus. Impossível, é verdade, de ser colocada em prática por aqueles que não experimentaram o lavar regenerador do Espírito Santo, que não foram feitos novas criaturas em Cristo Jesus, que não nasceram de novo. Mas possíveis de ser progressivamente colocados em prática pela intervenção do Espírito Santo de Deus, mediante a palavra de Deus, à medida que o crente avança nessa vida, o cidadão do reino avança nessa vida, e se consumará, sim, então, aí no estado eterno, quando o Senhor Jesus retornar e nós formos ressuscitados, e então já não houvermos mais qualquer resquício da nossa natureza corrompida e pecaminosa. E, meus irmãos, eu faço também esses comentários todos porque
nós, na realidade, já acabamos o sermão da montanha, o sermão do monte. Não é? O que nós temos aqui, nos versículos 28 e 29, é apenas um comentário final que Mateus faz questão de registrar de modo bem resumido e sucinto, com relação ao efeito que o Sermão do Monte ocasionou nos seus ouvidos. Os irmãos têm acompanhado a exposição, temos já considerado, tido a oportunidade, o privilégio mesmo. Para mim tem sido precioso poder estudar de segunda a domingo esse sermão da montanha, cada registro, cada versículo, cada porção preciosa desse sermão. E os irmãos têm acompanhado como Jesus esteve aqui nos ensinando. Podemos, nessa ocasião, em que estamos concluindo o Sermão do Monte, quem sabe os irmãos apenas recapitularem rapidamente, mantendo a Bíblia aberta, e lembrarem como o Senhor Jesus esteve, primeiramente, falando sobre o caráter do cidadão do reino, traçando aquele perfil, aquela descrição do cidadão do reino de Deus, nessas bem-aventuranças no início do capítulo 5. Como o Senhor Jesus deixou muito bem estabelecida qual é o papel, qual é a função que se espera do cidadão do reino neste mundo, ou seja, ser sal na terra e luz no mundo. Que deixa claro que nós não temos aqui apenas uma ética escatológica, apenas lições para serem colocadas em prática no estado eterno. Não, nesse mundo, nós somos chamados a ser sal na terra e luz no mundo. E os irmãos devem lembrar também como o Senhor Jesus, a partir do capítulo 5, do versículo 17, começou a especificar qual deve ser e é a conduta do cidadão do reino, tanto com relação à lei de Deus, como com relação ao próprio Deus, a piedade cristã, genuína piedade cristã, no capítulo 6, primeiro versículo até o verso 18, como também qual deve ser a nossa conduta com relação a este mundo, a partir do versículo 19 do capítulo 6, onde Jesus nos adverte com relação ao perigo de colocar os nossos tesouros neste mundo. O risco que é ter dois senhores, impossível obedecer a dois, seguir a dois. E os cuidados que nós devemos ter para não nos encontrarmos ansiosos com relação a este mundo e com relação aos cuidados desta vida. Mas a buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, na certeza de que as demais coisas, na justa medida, nos serão todas elas acrescentadas. E devem lembrar também os irmãos das advertências finais que o Senhor Jesus faz aos cidadãos do reino contra o juízo temerário, no início do capítulo 7, com relação à necessidade de discriminação espiritual, acerca da necessidade da oração também, a partir do versículo 7, o encorajamento à oração, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E, finalmente, a regra áurea da conduta do cidadão do reino. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. E nos últimos domingos, nós estivemos considerando a aplicação que Jesus faz do seu sermão. Jesus não queria apenas ensinar. Jesus não queria apenas comunicar algumas verdades aos seus ouvintes. Jesus queria muito mais do que isso. Ele queria que os seus ouvintes respondessem positivamente à sua pregação. E através de várias figuras que nós estivemos considerando aqui, o Senhor Jesus os admoesta, no sentido de terem todo cuidado, para não entrar pela porta estreita, mas
pela porta larga, mas pela porta estreita, e percorrer o caminho apertado, porque esse é o único que conduz à vida. Ele já os admoestou também acerca do fato de que o fruto, ele surge em decorrência da árvore. Ou seja, pelos frutos podemos conhecer a árvore e o coração. E, finalmente, no domingo passado, estive considerando com os irmãos a última aplicação de Jesus, os dois fundamentos. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele, por outro lado, de Jesus, advertindo os seus ouvintes, que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. E com essas ilustrações e com essas aplicações de Jesus no final do seu sermão, nós vemos o que ele queria, de fato, dos seus ouvintes. Ele queria que eles respondessem e respondessem de forma positiva à sua mensagem. Ele estava se dirigindo principalmente aos seus discípulos, que estavam logo ali, imediatamente à frente dele. Indiretamente, às multidões que estavam ouvindo. Das multidões em geral, o Senhor Jesus anelava, buscava que elas fossem compungidas, que elas se tornassem arrependidas da sua iniquidade, do seu pecado, que elas percebessem que naquela condição seria absolutamente impossível cumprir as demandas de Jesus no Sermão do Monte e alcançar uma justiça que excedesse em muito a dos escribas e dos fariseus hipócritas. E aí, então, arrependidos, tristes pelo seu pecado, chorando, como nas bem-aventuranças, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, buscassem Cristo como seu Salvador e então confiassem na sua justiça para que tivessem então as suas vidas mudadas, fossem convertidos e pudessem então passar a viver progressivamente uma vida, como descrevemos, de obediência, de fé. Mas nós chegamos aqui ao final do sermão, na verdade o sermão já termina no versículo 27, e encontramos esse registro do efeito que o sermão do Senhor Jesus alcançou naqueles que estavam ouvindo. E é sobre isso que eu quero chamar, para concluirmos a nossa exposição do Sermão do Monte, a atenção dos irmãos e das irmãs nesta noite. Para o efeito do Sermão do Monte, para o resultado, o efeito da pregação do Senhor Jesus. E penso que esses dois versículos, eles nos ensinam, primeiro, se os irmãos observarem, no versículo 28, o efeito em si, que o sermão de Jesus produziu nos ouvintes, e quais foram os ouvintes. E no verso 29, a razão, embora Mateus, no final do versículo 28, já tenha indicado uma razão também, mas ele especifica um pouco mais a razão pela qual o sermão de Jesus produziu o efeito que ele produziu. Então, eu quero chamar a atenção dos irmãos para essas duas coisas. Primeiro, para o efeito do sermão e depois para a razão oferecida aqui por Mateus. Mas antes de mencionar o efeito em si que o sermão de Jesus produziu sobre os ouvintes,
eu quero deixar claro para os irmãos quais são esses ouvintes a quem Jesus se refere aqui. Porque observem o que Mateus menciona. Ele diz que quando Jesus acabou de proferir estas palavras, isto é, o Sermão do Monte, Sermão da Montanha, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Portanto, eu não sei se os irmãos tinham percebido, mas Jesus não faz referência aqui àqueles a quem, ou Mateus não faz referência aqui, aos efeitos que a pregação de Jesus produziu naqueles a quem ele, em primeiro lugar, estava se dirigindo, que eram os seus discípulos. A audiência de Jesus tinha, sem dúvida alguma, dois grupos. Apenas para a lembrança dos irmãos, podemos retornar um pouco para o início do Sermão do Monte, os 2 primeiros versículos do capítulo 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensinar. Então lá estavam as multidões e ali junto dele os seus discípulos. Esses são as duas audiências, os dois grupos que compunham a audiência do sermão de Jesus. E a referência de Mateus aqui, a observação de Mateus aqui no final do Sermão do Monte, está relacionada não aos discípulos em si. Nós simplesmente não sabemos qual foi a reação dos discípulos ao sermão de Jesus. Mateus não está se referindo diretamente a eles. Mas a referência deles é, sim, a reação das multidões que lá estavam e também presenciaram e tiveram o privilégio inusitado, a oportunidade única de ouvir esse sermão do monte dos lábios do nosso próprio Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A referência aqui, sem dúvida alguma, meus irmãos e irmãs, é a essas multidões. Mas de qual foi o efeito que o sermão de Jesus produziu sobre essas multidões? Diz o texto que elas ficaram maravilhadas. E ao utilizar essa palavra, Mateus está dizendo que elas ficaram admiradas, ficaram espantadas, ficaram surpresas, ficaram extasiadas. Esse é o sentido do verbo que Mateus utiliza aqui. Elas ficaram tomadas de surpresa, espantadas, assustadas mesmo, admiradas, maravilhadas, em virtude daquilo que elas tinham ouvido. Não foi uma maravilha assim súbita, momentânea, mas passou algum tempo. A forma verbal aqui utilizada dá essa ideia. Eles passaram ali um tempo maravilhados, é um imperfeito no grego, dando essa ideia de que eles ficaram ali por um tempo espantados e assustados, tomados de espanto e de admiração com aquilo que eles haviam ouvido. Mas, meus irmãos, nós precisamos entender bem o que é que Mateus quer dizer aqui, quando ele menciona que as multidões ficaram maravilhadas, ou admiradas, ou espantadas, ou surpresas. Às vezes, o mesmo termo é usado no Novo Testamento no sentido positivo, no sentido de maravilhadas com um resultado real, significativo, espiritual, positivo, uma resposta positiva diante das pregações do Senhor Jesus. Mas na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, essa maravilha, ou esse estado de êxtase, ou de surpresa, ou de espanto dos ouvintes, não redundava em algo positivo, ou não significava alguma coisa positiva, não. Eu poderia mencionar alguns exemplos, mas eu vou me limitar apenas a um para ilustrar o que eu quero dizer. E ele se encontra aqui em Mateus mesmo, no capítulo 13, a partir do versículo 33. No capítulo 13, a partir do versículo 33, após as parábolas do reino,
outra sessão com ensino de Jesus, de parábolas conhecidas como parábolas do reino, nós lemos que, tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali e foi para a sua terra. E que, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam, mesma palavra utilizada lá no original, e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. O que significa, meus irmãos e irmãs, que é possível se ficar admirado e extasiado e espantado e permanecer na incredulidade. E aquela admiração e aquele espanto pela percepção de que aquele que estava ali falando e realizando as obras extraordinárias que estavam realizando não poderia ser normal, mas ainda assim esse espanto, essa admiração, esse estado de ficar maravilhado, não ir além disso e deixar as pessoas nesse estado e sem que eles possam ir adiante e sem que isso produza arrependimento sincero, fé genuína em Cristo, conversão e obediência de fé. Uma vida reta, íntegra, justa e temente ao Senhor. E, meus irmãos, pelo que tudo indica, o que ocorreu aqui com relação ao efeito do sermão de Jesus nos seus ouvintes, e os melhores comentaristas concordam com isso, foi que o resultado ou o efeito do sermão de Jesus sobre as multidões não passou disso. Pelo menos, não há nenhuma referência no texto de que eles tenham se arrependido, de que eles tenham crido, de que eles tenham passado a seguir e a obedecer ao Senhor Jesus. Nós sabemos que quando o Senhor Jesus morreu, não deixou mais do que um punhado de discípulos obedientes e fiéis a eles, e não multidões como essas que tiveram a oportunidade de ouvir e se maravilhavam, e se espantavam e se extasiaram do seu ensino e da sua doutrina. É triste, mas a grande realidade é que as pessoas podem ser expostas a pregações como a pregação do próprio Senhor Jesus, da sua própria boca, podem ficar extasiadas com o seu ensino e, na realidade, não passar disso, não resultar em arrependimento genuíno, em fé verdadeira e em obediência sincera ao Senhor Jesus Cristo. E muito menos em adoração, que é o que na realidade deveria ter ocorrido, é o que na realidade deveria ter acontecido. Casos é interessante, meus irmãos, que mesmo sem ouvirem, nós vemos pessoas se dobrando diante do Senhor Jesus, nós vemos pessoas adorando o Senhor Jesus Cristo. Eu lembro, e já tivemos a oportunidade de estudar, sobre a visita daqueles 3 magos que vieram do Oriente e vieram com o propósito de adorar ao Senhor Jesus. E que quando eles viram a criança, eles se prostraram diante de Cristo e adoraram ao Senhor Jesus. E o que nós esperaríamos depois de um sermão desse, depois de uma mensagem como essa, e dos ensinos, e dessa reação deles, é que eles fossem além disso, e de fato arrependidos dos seus pecados, clamassem como os ouvintes de Pedro clamariam ali em Pentecostes: que faremos? E se prostrassem diante de Jesus, arrependidos, e o adorassem como Deus verdadeiro que é, e o aceitassem verdadeiramente como o Senhor absoluto das suas vidas. Mas isso não aconteceu. Pelo menos nada indica que isso tenha acontecido. Nem no texto, nem no livro de Atos, como nos evangelhos como um todo, e nem
por ocasião do falecimento de Jesus, da morte de Jesus e da ascensão de Jesus, a indicação de que tenha havido grandes multidões que tivessem sido realmente convertidas pela pregação de Jesus aqui no Sermão da Montanha. Meus irmãos, isso com relação ao efeito do sermão do Senhor Jesus sobre as multidões. Provocou êxtase, provocou admiração, eles ficaram surpreendidos, eles ficaram admirados, maravilhados, mas nada indica que eles tenham respondido positivamente à pregação do Senhor Jesus, que eles tenham entrado pela porta estreita, tenham produzido frutos dignos de arrependimento e tenham construído a sua casa sobre a rocha. Pelo contrário, tudo indica que, apesar de ouvirem essa mensagem e serem expostos à pregação de Jesus, e se extasiarem com o que ouviram, e reconhecerem que aquilo não podia ser normal, ainda assim, eles provavelmente ou certamente entraram pela porta larga, caminharam pelo caminho espaçoso, não produziram fruto de arrependimento e construíram as suas vidas, a sua casa sobre areia, de tal maneira que quando a chuva transborda, os rios sopram, os ventos batem, a casa desaba e é grande a sua ruína. Mas me permitam ainda, com relação ao versículo 29, a considerar o que é que provocou aquela reação, aquele efeito do Sermão do Monte naqueles ouvintes, naquelas multidões que estavam ali sendo expostas. Eu repito, nós não sabemos exatamente qual foi o efeito que o sermão produziu nos discípulos de Jesus. Quase certamente foi positivo, né? Eles foram edificados, abençoados e certamente cresceram ali e passaram a compreender muito mais acerca do caráter do cidadão do reino, da função do cidadão do reino e da conduta do cidadão do reino. Mas, com relação às multidões, foi isso que aconteceu. Mas quais as razões apresentadas por Mateus para a reação de êxtase e de admiração, de ficarem maravilhados das multidões com relação ao sermão de Jesus? No final do versículo 28, observem que Mateus menciona que foi a sua doutrina. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas de quê? Da sua doutrina, isto é, do seu ensino. O termo aqui utilizado é o seu ensino. Eu digo isso para não pensarmos que a referência aqui seja a teologia ou alguma coisa assim, ou a doutrina. Não, aqui é a palavra de Dahé, é o ensino geral de Jesus, que muitas vezes tinha um caráter doutrinário ou teológico, mas muitas vezes tinha um caráter prático também, como predominantemente acontece nesse sermão do monte, embora ele esteja impregnado de doutrina. Para aqueles que têm olhos para ver as doutrinas impregnadas nesses ensinos de Jesus. Então, Mateus nos diz aqui que o que deixou aquela multidão impressionada, talvez essa seja uma boa tradução, impressionada com Jesus, foi exatamente o seu ensino, porque ele falava de coisas relevantes, especialmente em relação ao ensino e à pregação dos escribas e dos fariseus, mencionado especificamente aqui depois dos, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. E, de fato, meus irmãos, se nós formos ver o ensino dos escribas e dos fariseus, registrado no Talmud, registrado naqueles comentários longos, nós vamos ver que os ensinos deles eram sobre trivialidade, sobre questões pequenas, sobre questões questúnculas, questões insignificantes. Enquanto que o ensino de Jesus, não. O conteúdo do ensino de Jesus aqui era extremamente relevante, altamente relevante. Ele tratava aqui de assuntos que diziam respeito à vida ou à morte, o destino eterno dos seus ouvintes.
Eu destaquei aqui no meu texto 2 exemplos do ensino dos escribas, para que os irmãos possam comparar o ensino dos escribas e o ensino de Jesus. Em Mateus 15, por exemplo, no versículo 1, é uma passagem conhecida nossa, nos primeiros versículos, a partir do verso 1, nós vemos o que é que os escribas estavam interessados, e os fariseus, o que é que eles estavam ensinando, o que é que eles estavam pregando, e aqui a gente pode entender um pouco mais o contraste que fez com que, mesmo aqueles ouvintes que não chegaram a ser convertidos, provavelmente, eles ficassem espantados, assustados e maravilhados quando contrastavam o ensino de Jesus e o ensino dos escribas. Capítulo 15, verso 1. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus, escribas, e perguntaram: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhe respondeu: porque transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai e a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor, aquilo que poderias aproveitar de mim. Esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. E aqui os irmãos podem ver em que os escribas estavam interessados, os fariseus estavam interessados e preocupados, e o que é que eles ensinavam, qual é o conteúdo do ensinamento deles. Eles estavam interessados em lavagem de mão, naquelas tradições segundo as quais as pessoas não poderiam comer sem lavar as mãos, não por motivo de higiene, mas por motivos cerimoniais, por questões cerimoniais. E então Jesus desmascara a hipocrisia deles e essas questões com as quais eles estavam interessados, deixando claro que não passavam de tradições de homens, e com isso eles acabavam invalidando a vontade de Deus, os mandamentos de Deus e a palavra de Deus, usando de subterfúgios para não auxiliarem seus pais e suas mães e cuidarem deles, dizendo que aquele recurso que seria consagrado para isso, eles estavam consagrando ao Senhor e, portanto, não poderiam mais agora, estariam isentos de ajudar aos pais. E Jesus, então, desmascara o ensino deles. Apenas um outro exemplo, meus irmãos, do ensino dos escribas e dos fariseus. Ainda em Mateus, agora, no capítulo 23, um capítulo bem conhecido, todo ele é uma ilustração do ensino dos escribas e fariseus, quase todo ele. Aqui nós temos os famosos ais, a partir do versículo 13. Observe que no versículo 13 fica claro que Jesus fala aqui dos escribas e dos fariseus. Versículo 15, a mesma coisa. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, eles eram grandes evangelistas, e uma vez feito, os tornais filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. E aí, observe o verso 16. Insensatos, perdoe, ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, disse Jesus. Pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada, não tem problema. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, aí fica obrigado pelo que jurou. Cegos, de Jesus. Pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? E assim o texto continua. E se os irmãos continuarem lendo, terão ilustrações claras do que era o ensino dos escribas e dos fariseus. Eles estavam interessados nessas questiúnculas, nessas bobagens, nessas discussões sem sentido, sem significado, e aquelas pessoas que estavam afeiçoadas e acostumadas a esse tipo de ensino, agora estavam sendo expostas ao sermão da montanha, ao ensino de Jesus. E eles ficaram extasiados e maravilhados e surpresos ao serem expostos à natureza do ensino de Jesus relevante, profundo. Pensem apenas que a vantagem da exposição
sequencial, né? Que nós temos o contexto, temos estudado. Então, pensem apenas nos ensinos de Jesus aqui nas bem-aventuranças, nessa descrição do cidadão do reino. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E assim o Senhor Jesus vai descrevendo ou traçando um perfil do cidadão genuíno do reino dos céus. Ou lembrem, como eu mencionei há pouco, das funções do cidadão do reino, que aqueles escribas e fariseus ouviram ali. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ou lembrem da interpretação ampla e profunda que Jesus deu às tradições dos anciãos ali, aplicando de maneira correta os mandamentos de Deus, com relação ao homicídio, com relação ao adultério, com relação aos juramentos, com relação à vingança, com relação ao amor ao próximo e assim por diante. Ou tragam na memória, meus irmãos e irmãs, o ensino de Jesus sobre a genuína piedade cristã, aqui no capítulo 6. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai celeste. E aí Jesus desmascara a hipocrisia dos fariseus e dos escribas no exercício da misericórdia, na oração, no jejum e assim por diante. E especialmente na conclusão do Sermão do Monte, nessas aplicações que o Senhor Jesus faz, utilizando essas figuras e confrontando mesmo, meus irmãos, os seus ouvintes. Então, não era de admirar, na realidade, que aquelas pessoas que estavam tão acostumadas a ouvirem só aquelas banalidades, aquelas trivialidades, aquelas discussões e aqueles ensinos dos escribas e dos fariseus, apenas relacionados à questão de lavar de mão, ou então pode jurar por isso ou não pode jurar por aquilo, sendo expostos agora a esse ensino, a essa doutrina de Jesus, meus irmãos e irmãs, não é de admirar que eles ficassem maravilhados, que eles ficassem admirados. De admirar é que eles não tenham passado disso. É que eles não tenham se arrependido dos seus pecados. É que eles não tenham crido em Cristo, genuinamente, se prostrado diante dele, adorado e passado a viver uma vida de obediência, de fé, que é aquilo que o Senhor Jesus demanda e requer na realidade dos que são expostos ao seu ensino e à sua pregação. Mas, além de mencionar a sua doutrina, no final do versículo 28, Mateus especifica um pouco mais o que é que deixou mesmo aquelas pessoas, aquelas multidões extasiadas e maravilhadas, estupefadas mesmo, diante do que eles haviam ouvido. Porque ele as ensinava, diz Mateus, como quem tem autoridade, e não como os escribas. Na realidade, meus irmãos, o que mais impressiona, e na realidade o que deveria impressionar mais mesmo, não é o conteúdo. O conteúdo, claro que espanta e admira, mas a autoridade com que Jesus falava. Ou seja, o foco aqui é ainda mais para a própria pessoa de Jesus. Eles claramente, pelo menos Mateus parece indicar isso, que eles tiveram consciência de que eles estavam diante de alguém especial, de alguém que falava diferente, de alguém que ensinava diferente, de alguém que pregava ali de forma diferente de qualquer outra pessoa. E é natural, porque eles estavam ali diante do Filho de Deus. Eles não estavam diante de um grande pregador, ou boca de ouro, como João Crisóstomo, ou de Agostinho, ou de qualquer outro grande pregador da história da igreja. Eles estavam ali diante do próprio Filho de Deus.
do Verbo que se fez carne e que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Imaginem, meus irmãos, imaginem o que Jesus diz aqui. Aquelas pessoas que pensam que o Sermão do Monte contém apenas preceitos morais são bobas, são tolas mesmo. Porque, na verdade, se esse sermão não saiu da boca de Deus, do Filho de Deus, isso é loucura. Só podia ser um lunático. Uma pessoa que pudesse dizer aquilo que Jesus disse aqui. Mantenha a Bíblia aberta, observe. Lembrem, por exemplo, o que o Senhor Jesus disse do capítulo 5, logo no início do Sermão do Monte, no versículo 11. Como que um pregador poderia dizer isso se não fosse o Filho de Deus? Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Jesus está dizendo aqui que eles deveriam se regozijarem, ficarem satisfeitos e alegres quando forem injuriados por causa dele. Um pregador dizer isso seria um absurdo. Mas aqui não é um pregador qualquer. Aqui é Jesus que está pregando, é o próprio Verbo de Deus. Ou avance um pouco mais e observe o que Jesus declara no versículo 17 desse mesmo capítulo. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Só o Filho de Deus poderia declarar isso. Só ele poderia reivindicar que veio para obedecer, e não penseis que eu vim revogar, mas eu vim para cumprir. Está implícito, integralmente cumprir, plenamente, implícito não, explícito, nenhum i, nada passará da lei. Jesus iria obedecer integralmente, completamente, plenamente a lei de Deus, até a morte de cruz do Calvário. Mas nós sabemos que o cumprir aqui, se cumpra, não é apenas no sentido da obediência de Cristo, mas no sentido de que todos aqueles tipos, aquelas profecias, aquelas prefigurações do Antigo Testamento, elas apontavam para Cristo e tinham cumprimento em Cristo, elas se cumpriam em Cristo, e ele veio para cumprir a lei nesse sentido também. E eles estavam ouvindo aquelas coisas ali. Aquele filho de carpinteiro, sem preparo nenhum, sem treino nenhum, não tinha estudado aos pés de Gamaliel, não era um escriba, um fariseu, e, no entanto, ele estava ali se levantando e dizendo que ele veio para cumprir toda a lei, e que toda a lei se cumpria nele. Era para qualquer judeu ficar admirado, surpreso e espantado. Ou aquilo que ele declara um pouco adiante, no versículo 20, verso a que eu tenho feito referências tantas vezes nessa exposição. Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Que surpresa para aquelas pessoas que estavam ali sendo expostas a essa pregação, a esse sermão do Senhor Jesus. Ele dizer que se a justiça dele não fosse muito além dos escribas e fariseus, que eram o modelo de piedade, de fidelidade, de rigor no cumprimento da lei, ele jamais entraria no reino do céu. Quem que poderia dizer isso, senão o Filho de Deus? Mas mais ainda, irmãos, observe as expressões frequentes quando Jesus interpreta de forma profunda e ampla o significado do ensino do Antigo Testamento. Versículo 22, eu, porém, vos digo. Versículo 28, eu, porém, vos digo. Versículo 32, eu, porém, vos digo. 39, eu, porém, vos digo, e assim por diante. Ouvistes o que foi dito, mas eu vos digo assim. Aqui, a autoridade de Jesus, meus irmãos, sobressai de uma maneira extraordinária. Se vocês forem ler os escritos dos escribas e dos fariseus, que muitos ficaram registrados, verão que eles ficavam simplesmente citando uns aos outros, fazendo aquelas discussões e sempre com base na autoridade do outro, porque fulano Gamaliel disse isso, Beltrano disse aquilo, fulano disse aquilo. Mas Jesus não diz nada disso. Ele diz, eu, porém, vos digo. Ele se levanta, o filho do carpinteiro, e dizendo, olha, isso tudo era ensinado, mas eu vou dizer,
eu digo assim. É assim que se interpreta a lei. E esse é o correto entendimento da vontade expressa na sua lei e na sua palavra. Um entendimento que ia muito além, uma interpretação que ultrapassava em muito aquela que era aceita de forma generalizada pelos judeus, pelos escribas e pelos fariseus. Apenas para não ir muito longe, então, irmão. Observem lá no final, no capítulo 7, nos versículos 24 e 26. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a rocha. Aqui podemos, com certeza, ver, e é o que eu estou procurando chamar a atenção dos irmãos, por que eles se admiraram não apenas com o ensino, mas eles se admiraram com a autoridade com que o Senhor Jesus falava. Ali não era um simples fariseu, um simples escriba, um simples pregador qualquer que fosse, mas era o próprio Filho de Deus, aquele que tinha autoridade para dizer: eu vim para cumprir tudo, eu digo que o significado é esse, e se vocês edificarem a sua casa sobre não na obediência à minha vontade, ela vai ser destruída e será grande a sua ruína, porque quem estava falando ali era ninguém menos do que o Filho de Deus. Meus irmãos, eu quero apenas concluir esses meus comentários, a minha exposição desse comentário final de Mateus sobre os efeitos, ou o efeito do Sermão do Monte sobre as multidões que estavam ali sendo expostas à pregação do Senhor Jesus Cristo. E quero aplicar a mensagem, primeiramente, chamando a atenção dos irmãos para a responsabilidade dos ouvintes diante da pregação do Evangelho. Está certo que não se responda, a culpa por não se responder positivamente à pregação, às vezes pode estar no pregador, ou pelo menos parte da culpa pode estar no pregador. Ele pode não estar sendo fiel à palavra de Deus, ele pode não estar almejando a glória de Deus, mas a sua. Há muitas razões através das quais um pregador pode errar e pode falhar. Mas, meus irmãos, esse pregador não falhou. Esse não. Esse pregou um sublime sermão. E pregou um conteúdo, um ensino e uma doutrina suficiente para deixar os seus ouvintes extasiados, surpresos, espantados, admirados, impressionados, não apenas com o conteúdo do que eles estavam ouvindo, mas com a pessoa que estava ali falando. A autoridade divina da pessoa que estava ali falando. Contudo, nada é dito no texto que eles tenham se arrependido, que eles tenham crido, que eles tenham se convertido, que eles tenham passado a viver uma vida de obediência e fé, que eles tenham se prostrado diante de Deus ali, como os magos se prostraram diante de Jesus recém-nascido, e o adorado como Messias e como Salvador. Meus irmãos, Jesus nunca objetivou com o seu sermão apenas a admiração dos seus ouvintes. Nada. O que ele queria era que eles se arrependessem, que eles crescem, que eles se convertessem, que eles obedecessem. Essa é a ênfase da aplicação do sermão do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos lembram que no capítulo 7, no versículo 21, Jesus disse: nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E lembram que no domingo passado, consideramos os dois fundamentos, e a ênfase toda de Jesus, o alicerce, o fundamento que fazia toda a diferença entre as duas construções, a do homem prudente e a do imprudente, estava no alicerce. E o alicerce, o fundamento a que Jesus se refere especificamente ali, é claro, todo aquele, pois, que ouve
estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve estas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, o que Jesus queria, meus irmãos, não era a admiração. Como Crisóstomo e como Agostinho, a última coisa que ele queria era louvor, aplauso, admiração, êxtase. O que ele queria era que eles obedecessem ao seu Pai e que eles construíssem a sua casa, as suas vidas, sobre o fundamento sólido da obediência à sua palavra e ao seu ensino. Muitas pessoas podem ir maravilhadas para o inferno. É o ensino de Jesus na passagem que eu li ainda agora há pouco. Muitos ficaram maravilhados naquela sinagoga em que Jesus pregou quando voltou para a sua terra. Mas eles não creram, eles foram incrédulos. E maravilhados foram para o inferno. E, portanto, a aplicação de Jesus buscava uma resposta positiva. Essa era a resposta que ele buscava e que consistia em entrar pela porta estreita, percorrer o caminho apertado, produzir frutos de arrependimento, obedecer à vontade de Deus e edificar e alicerçar a vida sobre a rocha sólida da obediência à vontade do Senhor. E, meus irmãos, o mesmo, é claro, se aplica a nós. O ensino é fundamental. Eles foram expostos ao ensino. Sempre temos aprendido, sempre temos visto, esse é um ensino claro da palavra de Deus. O instrumento, meio que Deus utiliza para a conversão, para a edificação da igreja e para a promoção do seu reino, por excelência, é o ensino e a pregação da sua palavra. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. E aprove a Deus também edificar a sua igreja pela loucura da pregação do evangelho. A doutrina é indispensável. A fé vem pela pregação da palavra de Deus. Contudo, apenas ouvir e crer e admirar ou ficar maravilhado não é suficiente. É preciso obedecer. É preciso ser subjugado pela pregação. É preciso, com a graça de Deus, determinar no coração e com zelo e com empenho procurar viver uma vida de obediência e fé à vontade do Senhor. Esse é o ensino de Jesus. Esse é o objetivo de Jesus, esse é o propósito de Jesus no Sermão do Monte. Assim como João Crisóstomo pôde dizer que quando pregava não tensionava ou não esperava o louvor deles, mas a obediência deles, e Agostinho dizia o mesmo, é exatamente isso que Jesus anelava e buscava no seu sermão. Não era admiração, não era que eles ficassem maravilhados, que ensino precioso e bonito. Ou então, olha a autoridade daquele pregador, mas que eles obedecessem aos ensinos de Jesus e construíssem a sua vida sobre essa rocha sólida da obediência à vontade do Senhor. Que Deus nos dê graça para sondar o nosso coração, o nosso próprio coração, avaliar nossa fé, nossa vida, entrar pela porta estreita, caminhar pelo caminho apertado e edificar nossa casa sobre a rocha sólida da obediência sincera à vontade e à palavra do Senhor. Mas, meus irmãos, eu não poderia terminar sem isso. E, para mim, mais importante ainda, esse sermão, na realidade, ele nos ensina, além disso tudo, talvez seja o principal ensino e o principal propósito, é que é condenar a nossa confiança própria. Eu não sei se os irmãos, acompanhando a mensagem, tiveram sempre essa percepção. Quem jamais poderia cumprir integralmente e obedecer inteiramente a vontade de Deus expressa por Jesus no Sermão do Monte? Ninguém. Se fosse por nós mesmos, ninguém. Se fosse possível, isso tornaria a vinda de Cristo, a encarnação de Cristo, a morte de Cristo, um atos supérfluos, desnecessários. Porque então nós seríamos justificados por obediência à lei.
E um dos grandes problemas dos judeus é que eles não percebiam, e para isso Jesus gastou tempo, boa parte do seu sermão, interpretando devidamente a lei. Eles não eram convencidos da pecaminosidade deles e que eles eram incapazes de se salvar. Eles eram incapazes de obedecer à lei. Pelos esforços deles e pela capacidade natural deles, eles eram incapazes de alcançar a justiça que excedessem muito a dos escribas e dos fariseus. E a mesma coisa é conosco. Ninguém que não tiver o seu coração regenerado poderá jamais pensar em obedecer esses preceitos do Senhor Jesus. Agora, com relação aos crentes, pela misericórdia e graça de Deus, Jesus não veio apenas para nos ensinar. Essa é a boa nova do Evangelho. A grande boa nova do Evangelho não é que Jesus veio nos ensinar o que nós devíamos fazer, nem nos fornecer um exemplo a ser seguido por nós. Ele nos ensina o que devemos fazer e nos dá um exemplo, sim, a ser seguido. Mas ele veio para tornar possível isso na nossa vida. Ele veio para morrer na cruz, pelos eleitos que o Pai lhe deu, para redimi-los dos seus pecados, para fazer deles novas criaturas, colocar neles o Espírito Santo de Deus, para habilitá-los a progressivamente, observe o que eu estou dizendo, para não dizer que eu estou ensinando santidade absoluta nessa vida, né? Senão seria mentiroso. Aquele que disser que não comete pecado é mentiroso. Mas o Espírito Santo de Deus habilita o crente a viver progressivamente esses ensinos de Jesus, até que, na glória, então ele se consume, e aí então nós poderemos cumpri-lo de forma absoluta, plena e completa. Podemos sim, com a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus habitando em nós, e a palavra de Deus operando, o Espírito Santo agindo pela sua palavra na nossa vida, obedecer ao Sermão do Monte. Não perfeitamente, mas sinceramente. Não absolutamente, mas verdadeiramente. E não com justiça própria, mas com a justiça de Cristo, que graciosamente nos é imputada pela fé que o Espírito Santo de Deus produz no nosso coração. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs, e nos dê a graça de que a nossa reação ao Sermão do Monte ultrapasse os efeitos que esse sermão produziu naquelas multidões. Que nós não fiquemos apenas admirados com esses ensinos, mas edifiquemos a nossa vida sobre o alicerce firme, sobre a rocha segura da obediência à vontade de Deus, obediência sincera de fé ao seu ensino e à sua palavra.